O Start Mission é um treinamento da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, um intensivo de ativação missionária. É focado em 3 pilares: intelecto, apologética e estudo bíblico profundo. Espírito, oração e ativação de dons espirituais. Corpo, disciplina e treinamento físico. O objetivo é desconectar do mundo e alinhar a nossa identidade ao propósito de Deus. O Start Mission foi algo revolucionário na minha vida. Foi uma ativação mesmo que ele me levou ali para mostrar o seu amor, para revelar a tua beleza. E eu entendi que através de como ele quer me moldar, me tratar, ele quer gerar algo na vida das outras pessoas que estão à minha volta. Através da minha família, através das pessoas da minha faculdade, através dos estudos de religiões, que nós tivemos ali, através do islamismo, do hinduísmo. Eu me senti totalmente constrangida como serva do Rei Vivo. Eu me senti totalmente constrangida como pessoa, como filha, porque eles largam tudo para servir os seus deuses. Como filha amada e perdoada, eu entendo que eu necessito adorá-lo. E Deus, através das minhas feridas, através dos meus antigos pecados, Ele me tratou especificamente de que Ele quer me levar para abençoar mulheres e outras famílias através do que Ele me cicatrizou, o que cicatrizou na minha vida. E através do meu chamado bivocacional, que é a medicina, Ele quer usar as minhas mãos através da cura, através do dom que Ele me entregou. Nas aulas da Kate Alvin, do Train of Faith, e através do Devocionais, Deus me revelou que eu preciso sair do confortável, sair das minhas próprias vontades. E eu entendi que viver o desconfortável também é viver o propósito do Senhor. Uma das frases que mais me marcaram lá foi: para viver uma igreja missionária, para você ser um missionário, você precisa morrer para as suas próprias vontades. Não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E eu saio dali com o coração totalmente incendiado por Ele. Eu saio dali com o coração queimando por almas e eu saio dali entendendo que eu não quero mais fracassar como filha, eu não quero mais fracassar como serva, porque o coração do Senhor queima por isso, queima por alma, e eu necessito estar com o coração totalmente alinhado com Ele, porque eu não quero mais que o meu irmão, que o meu próximo, não quero mais que ele esteja indo para o inferno. E eu saio com o coração totalmente quebrantado, um coração em chamas por almas, e eu saio dali do Start Mission com o coração totalmente incendiado pelo Senhor. Porque eu não quero mais fracassar como filha, eu não quero mais fracassar como serva, porque Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus que tem um coração que queima por almas, que é incendiado por almas. Eu, como filha dele, com o Espírito Santo habitando em mim, eu preciso estar em movimento com Ele. Eu não quero mais ser egoísta e reter o que Deus liberou para mim, o que Deus ministrou no meu coração. Eu quero pregar o Evangelho por onde eu for. Com o Espírito Santo habitando em nós, habitando em mim, quero estar totalmente em movimento com Ele, porque Ele está em movimento desde o princípio. Eu quero estar com o coração totalmente alinhado, eu quero ser diferente e pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, o Start Mission para mim foi uma chave virada, não só no meu ministério, mas também eu acho que na minha vida por inteiro, como cristão, mas também como uma pessoa em si. Uma das coisas mais marcantes para mim foi a aula da Rosalie, no qual a gente, além de aprender sobre os dons proféticos, aprender também sobre essa questão dos dons espirituais e, além de tudo, ouvir histórias, a gente também pôde exercer isso. A gente colocou em prática
toda essa questão dos dons, e teve um momento no qual ela chegou pra gente e induziu mesmo a gente a buscar mais naquele momento e, acima de tudo, a gente viver esse sobrenatural, né? Que são os dons do Espírito, mais específico o dom de profecia. E além dessa questão dos dons também, a gente pôde aprender sobre outras religiões, no qual uma das coisas que mais me marcou dentro das religiões foi a questão de que grande parte das religiões, elas sabem quem é Jesus, mas elas têm uma visão distorcida de Jesus. Isso para mim foi muito impactante, e o que mais me impactou ainda acima disso foi que, como cristãos também, muitas das vezes a gente tem uma imagem distorcida de Jesus, como a gente só vai se relacionar com Jesus vindo aos domingos, indo à célula ou em ocasiões parecidas como essa. Mas lá a gente foi muito esticado nesse propósito mesmo de conhecer Jesus, além dos cultos, além dos louvores, além de tudo, todos esses holofotes, além disso tudo, a gente é ensinado mesmo que Jesus é alguém que a gente se relaciona no dia a dia, alguém que a gente conversa e no qual a gente também é respondido. Isso daí é uma das coisas que mais me trouxe um impacto, porque muitas das vezes a gente procura Jesus nos momentos das nossas aflições, ou quando a gente lembra que está perto da gente para o culto, ou até mesmo só quando a gente está no culto. Mas na nossa rotina, diariamente, a gente não procura se relacionar com Jesus. Isso é algo que me impactou, porque hoje a gente pode ter muito bem esse acesso e a gente não usa. A gente pode estar na padaria, a gente pode estar no nosso trabalho, e muitas das vezes a gente acha que Jesus só é alguém que a gente pode pedir quando a gente vem aqui no culto dos domingos. Uma das coisas também que a gente fez lá foi um impacto evangelístico que a gente fez em uma das cidades de Belo Horizonte, e a gente pôde ver também quanto tem de pessoas sedentas por Jesus, pessoas que até ouviram falar de Jesus, mas é uma noção muito rasa. Isso foi algo que mexeu muito comigo, porque muitas das vezes a gente é levado mesmo a achar que nosso mundo é essa bolha que a gente vive, das pessoas que estão aqui na nossa igreja, das pessoas que estão na nossa célula, e a gente acaba esquecendo dos perdidos, das pessoas que estão lá fora. E muitas das vezes a gente vive só nisso daqui, esquece de pregar o evangelho. Uma das palavras que foi falada lá foi até que o pastor Hermínio falou no nosso último culto de domingo, e foi: você que não prega o evangelho não é tímido, é cruel. Isso também mexeu muito comigo, porque muitas das vezes a gente tende a guardar o que a gente recebe, tende a guardar aquilo que o próprio Deus fala com a gente, mas na hora de falar para o próximo a gente bota essa desculpa: não, mas eu sou tímido. Mas muitas das vezes a gente não é tímido para tantas coisas, mas para falar de algo que nos salvou, que nos libertou, a gente tem essa desculpa. E também algo que me agregou muito no conhecimento foi a questão da conexão com várias pessoas. A gente fez muitas conexões com os pastores, com pessoas mesmo. A gente pôde também abranger muito o nosso leque de amizade, e a gente pode também contar com essas pessoas hoje para estar ajudando a gente em diversas áreas no qual a gente pôde aprender lá. E é isso, eu venho aqui para a cidade, né? Volto dessa escola com muitas ideias para colocar em prática aqui na nossa igreja local, para colocar em prática nas nossas células e na nossa cidade mesmo, que a gente possa permanecer com o nosso coração queimando por Jesus, e que, acima de tudo, também a gente queime por vidas, que a gente venha ter esse relacionamento diário com Jesus. O que mais me marcou no Start Mission foi como nós fomos impulsionados no amor às vidas que não conhecem a Jesus. Conhecemos diversas religiões e povos que não conhecem o amor de um Deus que é relacional. Um Deus que, por meio da graça, nos salvou sem merecermos. E todos os dias a minha oração era: Jesus, me batiza com um batismo de amor por essas vidas. Lá o Senhor me confrontou de uma forma tão intensa. Ele arrancou de mim o meu medo, a minha angústia, o meu egoísmo e as minhas desculpas, para que eu pudesse transbordar desse amor. Afinal, a marca da escola era: aquele que não prega o evangelho não é tímido, é cruel. E isso precisa ficar marcado em nós. Porque um dia eu fui alcançada por esse amor, mas existem bilhões de pessoas que não tiveram essa oportunidade porque não teve ninguém que pregasse para elas. Estatísticas dizem que cerca de 38 mil muçulmanos morrem todos os dias sem conhecer do evangelho. E isso precisa mudar, porque, como diz a frase de Charles Spurgeon, o cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. E isso precisa ficar marcado dentro de nós.
Lá nós fomos ensinados que nós devemos olhar para essas pessoas da maneira como Jesus as vê, com amor e misericórdia, porque Jesus nos chama para uma missão. Não é somente ide por todas as nações, é indo à padaria e pregando o evangelho, indo ao supermercado e pregando o evangelho. Nós não fomos salvos somente para sermos cuidados, mas para sermos enviados. Nós fomos alcançados para amar pessoas. Evangelismo não é somente uma tarefa, mas é um propósito. Eu fui curada de várias áreas da minha vida que precisavam de uma atenção a mais e nós fomos treinados em desconforto. E logo no segundo dia de escola, eu e mais algumas meninas, nós fomos escolhidas através de um direcionamento de Deus para a equipe de vivermos mesmo um dia imersas na cultura das mulheres muçulmanas. Então ali nós deixamos de lado a nossa própria identidade e mergulhamos em quem são essas mulheres e naquilo que elas sentem. E logo no início do dia eu pedi ao Senhor para que Ele pudesse me fazer sentir aquilo que essas mulheres sentem. E todas as vezes que nós tínhamos que ajoelhar para orar por essa nação, vinha na minha mente imagens de meninas que, por conta de várias situações de pobreza e situações familiares, eram entregues a homens tão mais velhos para se casarem com esses homens e como essas meninas se sentiam. Eu chorava durante essas orações e em algumas das vezes eu chorava alto porque era algo que doía dentro do meu coração, o sentimento de opressão, de vergonha e o sentimento de que essas meninas não conhecem o que é a graça. Essas mulheres não conhecem a graça de Deus e elas não se sentem não amadas porque elas não sabem o que é ser amada. Elas não têm o parâmetro do que é ser amada com aquilo que não é ser amada. Então, isso foi algo que moldou o meu coração, que quebrou dentro de mim o egoísmo e colocou um inconformismo por viver dentro de uma bolha, por viver dentro de algo que é confortável para mim. Foi mesmo como ser treinada no desconforto. E durante toda a escola nós fomos impulsionados a amar aquilo que Deus ama, porque missão não é para alguns, mas é para todos. E talvez isso seja uma verdade que a maioria dos cristãos tenta fugir, mas a missão precisa ser feita independente de onde nós estamos e independente de qual área da sociedade você atua. E durante algumas das aulas da Kate sobre treinar-se em devoção, o Senhor falou ao meu coração exatamente sobre isso, que nós temos que adorar o Senhor com tudo que nós somos e com tudo o que temos. E fazer missão é exatamente sobre isso. Não é dar ao Senhor tudo que nós temos, mas é dar tudo que nós somos. O Senhor me deu uma frase muito clara sobre a minha área de atuação na sociedade, que é a área da educação, uma área que é desvalorizada. E o Senhor me deu uma frase clara de que Ele estava confiando a mim a base da sociedade, que é a educação e as crianças. E a partir daí, isso é um campo missionário. Isso é um campo que pode moldar famílias e toda uma nação. Então, o Start Mission é mais do que apenas teoria, é mais do que apenas aulas, é sobre uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de amar, uma nova forma de enxergar quem o Senhor é. E o nosso coração é moldado de acordo com aquilo que o coração de Deus sente. E as nossas atitudes são moldadas por aquilo que Deus espera de nós. Então, para mim, o Start Mission foi, com certeza, assim, um despertar. Eu acho que a palavra certa até seria ativação. Não somente uma ativação na minha questão pessoal, profissional, mas sim também uma questão espiritual e principalmente ministerial. Me fez assim refletir muito a questão de ministério. E eu, olhando por esse lado, eu sempre pensei como algo mesmo que é algo que possa ser descartado, ser pastor. E com essa forma de pensar, eu sempre rejeitei isso. Eu nunca pensei em ter uma posição dessa. E, na verdade, muitas pessoas às vezes vinham falar comigo sobre isso e eu sempre falava que não é bem assim, mas eu creio que o Start Mission foi o principal assim, canal para eu ter mesmo uma clareza sobre essa questão e Deus falar exatamente comigo, mas também como algo bivocacional. No Start Mission a gente aprendeu muito sobre bivocação, largar tudo e viver o ministério, mas exatamente viver o ministério com as ferramentas que você tem, com os dons que Deus te deu. Então, tocou muito forte no meu coração que a gente não é meramente, talvez, um empresário que é cristão, mas sim um cristão que é empresário. E isso falou muito forte comigo porque quando Deus fala mesmo para a gente ir e fazer discípulos, Ele não fala cargo, Ele não fala o ministério que a pessoa está, Ele fala simplesmente para aquele que aceitou a Jesus, aquele que reconheceu mesmo Jesus como o único eterno Salvador
realmente foi para quem ele disse. Então, todas as pessoas que realmente têm como Jesus a quem servir e a quem seguir, foi para essa pessoa que Jesus falou, ide. Então não importa se você é um empresário, não importa se você é um comerciante, se você é uma pessoa que trabalha num serviço público ou não, mas Deus te chama mesmo para você ser um discípulo amado, uma pessoa que faça meus discípulos e pregue mesmo a palavra, o evangelho. Algo no decorrer da escola que foi muito ministrado no meu coração, uma frase que Deus me deu foi que para a gente não viver mesmo uma mentira, possivelmente nos conforta, mas que a gente viva mesmo uma verdade que nos confronta, mas é essa que liberta. Então, isso também tocou muito forte no meu coração ao decorrer das ministrações, das aulas que nós tivemos sobre também apologética, religiões. Start Mission é uma benção e eu creio que serve muito para aquelas pessoas que realmente precisam ter uma clareza sobre o que são missões e o que é missão de verdade. Uma das coisas também que me fez, ali no Start Mission, poder ter essa visão, esse pensamento mudado, foi também a questão de eu poder liderar um pequeno grupo. Ali eu tive a oportunidade de liderar pessoas e ali eu vi mesmo Deus ministrando no meu coração e realmente seguir um caminho nesse propósito, nesse ministério. Creio que literalmente as células têm um poder disso. Lá também foi muito falado sobre células, sobre pequenos grupos e como isso é uma bomba, como isso é poderoso para poder fazer meus discípulos e realmente pessoas ali serem evangelizadas e o poder de Deus, que é o evangelho, alcançar essas pessoas. E eu creio que liderar um pequeno grupo com certeza fez essa minha forma de pensar mudar. Eu creio muito no poder que há nas células, no poder que há liderar. Eu sempre via a liderança como um peso, como algo mesmo difícil, muita responsabilidade e não deixe de ser. Mas o que conta mesmo é o privilégio. É o privilégio de você poder alcançar pessoas, poder liderar pessoas e poder mesmo fazer discípulos. Então eu creio muito que esse tempo, esses momentos que eu vivi na escola foram primordiais, não somente para a minha vida espiritual, ministerial, mas também para a minha vida profissional, pessoal. Eu creio muito que Deus irá levar não só a minha vida, mas também todos que estavam ali ao nível mesmo com mais excelência, com mais profundidade em quem Deus é e realmente poder propagar aquela mensagem que nós cremos que é o poder de Deus para poder levar transformação a todo aquele que crê. A nossa experiência com o Start Mission começou quando o pastor Breno esteve na nossa igreja e compartilhou sobre esse projeto. Aquilo queimou nos nossos corações. Nos interessamos e a partir dali começamos a nos mover para viver esse tempo de aprendizado tão precioso e transformador. Fizemos cantinas, vendemos quentinhas, oramos e buscamos o favor de Deus para que esse plano se concretizasse. Cada esforço foi uma expressão de fé e Deus honrou cada passo. Passamos 21 dias na sede campestre da Igreja Batista Central, em Minas Gerais. Com apenas 1 hora de acesso à internet por dia, fomos desafiados a viver uma verdadeira imersão. Ali entendemos o que é desacelerar do mundo para mergulhar por completo no propósito de Deus. Tivemos uma estrutura excelente, com alojamentos, auditório e áreas de lazer que tornaram a experiência ainda mais intensa e marcante. Nossa rotina começava às 7 da manhã e seguia até às 22h30. Tivemos aulas sobre apologética, cosmovisão cristã e fomos capacitados a responder, com base na Bíblia e na ciência, as ideologias da nossa geração. Aprendemos a planejar nossas vidas, a missão que Deus nos confiou e a sonhar alto com aquilo que iremos construir para Ele. Foram momentos profundos de ativação espiritual e de encontrar o verdadeiro prazer em Deus. No Train Your Faith, fomos esticados no desconforto para anunciar o Evangelho com ousadia. Tivemos um dia de impacto, pregando nas avenidas de Santa Luzia, e vivemos dias de jejum e treinos físicos, alinhando mente, corpo e espírito. Ouvimos mentores relevantes do Brasil e do mundo, construindo amizades e alianças que incendiaram nossos corações de amor pelos perdidos. Queremos agradecer a Deus, a nossa igreja e a todos que contribuíram para que vivêssemos isso. Graças a vocês, o valor foi arrecadado e fomos impactados pelo Eterno.
Agradecemos também à Igreja Batista Central e a toda a equipe do Start Mission por nos receberem tão bem, por todo o apoio e por imprimirem em nós lições eternas e o amor por missões. Ao voltarmos, ainda pudemos abençoar missionários na Argentina para que o reino continuasse expandindo. Estamos para São Fidélis transformados e prontos para cumprir tudo o que o Senhor nos confiou. Vamos ganhar a nossa cidade. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança!